18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, são 6 horas em ponto em Manaus. Mais uma vez estamos juntos no melhor mix do Brasil. Vamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas de hoje. Karime, é segunda-feira. Estamos começando mais uma semana e 1º de junho de 2020. Estamos começando também mais um mês 6 do ano de 2020. Exatamente, mês 6 e vamos começar aí com muitos aniversariantes também, né? Paulo Castro, aí, nosso editor-chefe aqui do 18 horas e Nathalie Moraes, nossa repórter. Parabéns, galera. Um beijo pra vocês. Pertinho aí do Cid Soares, não é, Cidão? Beijo. Todo mundo fazendo aniversário junto, é uma festa só que a gente faz aqui. Exatamente, é isso. Não faz sentido aí o que eu falei? Faz sentido. Olha, fazer um pensando bolão, bem. Né? É toda a turma junto. Economizar, né? Boa tarde pra vocês. Vamos começar mais uma semana aí. Importante essa mais semana. Um mês, mais uma semana. Exatamente. Junto. Comércio reabrindo, né? Exato. Será que vai ter festa de São João? A pergunta da outra. Boa pergunta. Adoro festa de São João. É uma das melhores mesmo, cara. Bem provável. Exato. As noites de São João. Então tá, valeu Cid, valeu Carimilhão, muito boa noite pra vocês, boa noite querido ouvinte em 100,7, vamos juntos nesta segunda-feira com mais uma edição do 18 horas, 6 e 1 aqui no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o primeiro dia de flexibilização das atividades comerciais e de serviços não essenciais em Manaus decepcionou aí os lojistas. O movimento ficou bem abaixo do esperado. Durante toda a manhã, o movimento de pessoas ainda era baixo e diversas lojas que tiveram um atendimento liberado permaneciam fechadas no centro da capital. Pois é, Carlão, mas o cenário foi bem diferente lá na zona leste aqui de Manaus, né? Lá, sim, o fluxo foi intenso de clientes e comerciantes, bem acima da média das últimas semanas. Mas o motivo aqui do centro da cidade de Manaus ter ficado aí com pouco movimento, com essa pouca movimentação, foi por causa da chuva, né? Choveu boa parte da manhã e como é assim, de lei, de praxe, uma certa tradição, uma né, certa Karine? tradição até que não gosta de sair na chuva, tá certo também, né? Então, de repente, foi por conta dessa chuva também. Ok. Pois é, e nos shoppings teve fila de carros na entrada dos estacionamentos. Nós vamos conferir agora como é que foi aí o primeiro dia de reabertura do comércio não essencial aqui em Manaus com a nossa repórter Odinê Araújo. A forte chuva em Manaus na manhã de hoje foi uma desculpa a mais para quem ainda estava receoso em aproveitar a reabertura do comércio. O movimento foi tranquilo nas lojas do centro da cidade, como relata o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Manaus, Azuri Benzion. Foi dentro da expectativa, ou seja, não foi nada assim do outro mundo, houve vendas, graças a Deus a economia começou a girar, mas foi bem tranquilo, não houve nenhum tipo de casos de aglomeração ou lojas que tiveram algum tipo de problema. As vendas foram constantes, mas não foi de maneira desordenada. O presidente informou que as fotos que circularam nas redes sociais mostrando aglomeração de pessoas foram tiradas durante a chuva, quando muita gente procurou uma marquise para se abrigar. Movimento grande mesmo foi na Zona Leste, onde o comércio não parou, mesmo antes da flexibilização da economia. Apesar do movimento não ter sido tão grande, empresários estão otimistas. É o que diz o presidente em exercício da FEComércio, a Federação do Comércio do Amazonas, Anderson Frota. O comércio celebra essa atitude do governador em abrir gradativamente o comércio de Manaus. Nós tínhamos mais de 600 lojas paralisadas, isso é grave, realmente é muito doloroso que nós estejamos ainda vivendo esse trauma, mas a pandemia realmente desestruturou toda a vida da população e é exatamente através dessa reabertura que nós garantimos o padrão de atendimento da comunidade, o funcionamento efetivo da atividade de comércio e serviço. Já em frente aos shoppings que estão funcionando do meio-dia às 8 da noite, as filas de carro começaram cedo. Muita gente aproveitou a reabertura dos estabelecimentos. O gerente-geral do Millennium Shopping, Miguel Christopher, disse que todo um protocolo de segurança está sendo adotado. Estamos organizando o fluxo logo na entrada,
com a pedaleira de álcool em gel, a medição de temperatura, o piso todo marcado, escada rolante com distanciamento de 3 degraus, a higienização do shopping toda feita, ar-condicionado higienizado, puro, enfim. Os shoppings funcionam com 50% de sua capacidade. As praças de alimentação não estão funcionando nesta fase. Nesse primeiro ciclo, voltaram a funcionar igrejas e templos religiosos, com exceção da Igreja Católica, lojas de artigos esportivos, vestuário, acessórios, calçados, artigos para casa, móveis e colchões, joalherias e relojoarias, lojas de variedades, óticas, floriculturas, bancas de revistas em locais públicos, pet shops, serviços de publicidade, agências de turismo, concessionárias e revendas de veículos, comércio de artigos médicos e ortopédicos e também voltou o atendimento médico e odontológico presencial, desde que agendado antes. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora o questionamento que fica aqui é se a cidade, a organização urbana está preparada para essa flexibilização do comércio, para essa volta ao cotidiano, aos horários de rush, ao abre as fábricas, ao abre e fecha do comércio, Os ônibus e os terminais de ônibus, minha gente, como é que fica nessa situação toda, nessa situação que é preciso manter distância das pessoas? Nós temos um vídeo aqui feito de dentro de um ônibus, hoje aqui em Manaus. Quem nos acompanha pelo aplicativo Mano vai poder ver as imagens feitas de dentro de um ônibus. Vamos lá, Carlão. Olha aí, Karime, é complicado realmente, Para você que está vendo aí, é possível, observar as pessoas. Estão simplesmente aglomeradas, praticamente uma colada na outra. Não há um mínimo de distanciamento entre elas, como vocês podem observar pelo vídeo. Tá tudo fechado, inclusive o ônibus, E a higienização? Como será que fazem a higienização desses ônibus aí, cara? É muito complicado essa situação. Pois é, porque o comércio, as lojas e tudo, eles precisam seguir um protocolo, de higienização, um protocolo sanitário. E os ônibus, será que a cada vez que passa no terminal, eles passam por higienização? Como que acontece? Será que tem álcool em gel ali, o trocador dá um álcool em gel, passa nas barras, como é que é? Ou seja, essa flexibilização tá torta, Porque exige de um lado e do outro não exige. Como é que esses trabalhadores vão chegar nos trabalhos? Vão chegar aos postos de trabalho? Quer dizer, fica voltar para casa, voltar para casa da mesma forma. Demais, e aí quer flexibilizar e tem os números, é preciso observar esses números. É muito complicado. O que a gente vê nessa pandemia em questão de mundo, A gente vê aí tudo que há de mais frágil em cada sociedade. Aqui no Brasil a gente viu o sistema de saúde, a gente viu educação e agora nós estamos vendo aí o transporte público. Bom, além do Amazonas, interior, exatamente. No interior do estado, o retorno das atividades vai ficar, é claro, a critério de cada prefeito. E além do Amazonas, novas regras de quarentena entraram em vigor em pelo menos 6 estados hoje, segunda-feira. E olha, Karine, se precisar realmente desses recursos, de volta do comércio, dependendo do que nós vimos aí nos ônibus, não vai dar certo. As pessoas precisam tomar consciência, em primeiro lugar. O pessoal dos ônibus aí tem que ter um controle dentro também do veículo. É muito complicado, mas precisa ser pensado, precisa ser feito. E imediatamente, não é para amanhã nem para depois, não, é agora, Nas redes sociais, por exemplo, circularam fotos aí de ruas tomadas de gente, mas foi justamente na hora que começou a chuva e as pessoas se acomodaram debaixo das marquises, dando a entender que o centro da cidade estava completamente tomado. Entrevista do dia. Bom, e para conversar mais sobre a reabertura de parte do comércio, vamos conversar com o presidente em exercício do Sistema da Federação do Comércio do Amazonas, Anderson Frota. Boa noite. O senhor nos escuta? Tudo bem? Escuto sim, Karine. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos Júnior. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui
no 18 Horas, que é um programa que tem muita audiência e que é ouvido por grande parte da população. E as suas ordens para responder as perguntas de vocês. Ótimo, muito obrigada, né? Muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Então, vamos logo perguntar qual o balanço que os lojistas fazem desse primeiro dia de flexibilização do isolamento social e a reabertura de parte das atividades não essenciais. Karine, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de fazer algumas considerações. A primeira das considerações é o seguinte: o mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia. Tudo vai viver, nós vamos viver num momento diferente em todos os quadrantes da sociedade, na educação, no comportamento das pessoas, no processo econômico, enfim, tudo vai se modificar, vai tomar uma nova roupagem. Bom, dito isto, eu quero inicialmente agradecer ao governador do estado, que foi muito sensível, que foi uma pessoa que conversou conosco no comitê de crise de forma muito inteligente, de forma muito educada, que ouviu os nossos pleitos das entidades do setor comercial. E nós tivemos o cuidado de colocar para o governo, para as autoridades de saúde, para as academias, para todos os órgãos que têm vinculações com a própria natureza econômica do Estado, que naturalmente teríamos que fazer essa flexibilização gradativa por causa dos cuidados, por causa da capacidade hospitalar que é realmente limitada, e tudo isso nós assumimos o compromisso de aderir, de ser solidário, de fazer cumprir todas as determinações de cuidado, porque nós estamos tratando, acima de tudo, de vida. É claro, Karine, que eu, pela FEComércio, eu conversei com muitos empresários me procuraram, nós conversamos, alguns desesperados, com muita dificuldade, mas nós dissemos: olha, esse é um momento difícil. E nós, empresários, que servimos à sociedade, é exatamente o comércio que serve a população, que atende a população nas suas necessidades de produtos, de serviços, enfim. Nós temos um compromisso de atender a sociedade. É claro que a gente precisa aprender a ter momentos diferentes, momentos diferenciados em proteção dessa pandemia, que realmente é uma coisa que surpreendeu, que ninguém estava aguardando, ninguém sabia a dimensão desses efeitos, mas que hoje nós estamos começando a reaprender as coisas, a reavaliar o momento. As dificuldades ainda não cessaram, viu, Karine? Viu, Carlos? E as dificuldades não cessaram. Nós vamos ter agora que o comércio está abrindo as suas portas, nós temos que ver o seguinte: mais de 600 empresas ficaram fechadas, e essas pequenas empresas viveram momentos muito difíceis, porque cada empresa tem a sua peculiaridade, é como se fosse uma pessoa. Eu posso até não estar ganhando, eu posso até não estar trabalhando, mas eu tenho que consumir. Eu consumo energia, eu consumo água, eu consumo alimentos, eu tenho que satisfazer uma série de coisas. E uma empresa, ela tem essas características. Mesmo que ela não esteja vendendo, mesmo que ela não esteja funcionando, ela tem o seu custo operacional, que a gente pode traduzir como água, luz, telefone, contador, folha de pagamento. Então, ela tem esses custos das quais ela não pode deixar de cumprir. Ela recolhe impostos, ela tem a obrigação de pagar aluguel, de cobrir os encargos de seus colaboradores, ela tem que pagar os fornecedores. Então, a empresa é realmente um caso muito difícil, porque no momento que ela se desequilibra, no momento em que ela perde a sua estabilidade, o que acontece? No primeiro momento, ela começa a gerar o desemprego. E o desemprego
é talvez uma pandemia muito dolorosa, muito difícil, porque ela tem uma crise social e essa crise social se desdobra em violência, se desdobra em negócio de drogas e uma série de fatores sociais que vai gerar demandas sociais, demanda pela segurança, demanda pela saúde, demanda pela educação, demanda pela estabilidade dentro dos lares. Então, isso tudo é uma coisa que nós empresários nos preocupamos. Eu tenho conversado com os empresários, tenho dito, olha, meus amigos, nesse momento temos que ter serenidade, temos que ter resistência para atravessar esse momento muito delicado, mas nós não podemos esquecer a nossa função básica, que é de servir a população, que é de servir a comunidade. Então, em nome disso, eu peço que nós tenhamos resistência, coragem e, acima de tudo, determinação para atravessar esse momento muito delicado porque passa a economia. Senhor Anderson, realmente é um período muito difícil, né? E já é fato que em algumas cidades onde aconteceu a reabertura, os lojistas reclamam do fraco movimento, que seria em torno de 30% a 40% das vendas normais antes da pandemia. Qual é a expectativa dos comerciantes aqui para a nossa cidade, capital Manaus? Olha, mesmo que o comércio, nós temos 4 ciclos praticamente para cumprir. Esse é o primeiro ciclo que nós estamos inaugurando agora, onde ingressam vários segmentos comerciais e de serviço. E depois, no dia 15, nós temos um outro ciclo, e dia 29, outro ciclo, e assim por diante, até que nós vamos restabelecer o funcionamento da economia. Mas o que preocupa, naturalmente, é que as empresas, nós estamos, digamos assim, de forma bem clara, nós estamos entrando no 3º mês de paralisação. O estado de calamidade pública decretado pelo governo fez com que todo o comércio fosse fechado por uma questão de respeito aos próprios efeitos da pandemia. Então, as lojas hoje, elas estão num regime muito precário. As vendas lá embaixo, tem setores que perdeu 100% de venda, tem setores que perderam 80% das vendas, tem setores que perderam 40% das vendas. Então, é muito relativo. Um exemplo só para configurar bem o que eu estou falando. Nós tivemos o Dia das Mães, no dia 9 do mês de maio. E Dia das Mães, dentro do calendário comercial, ela é a 2ª maior data comercial do ano, só perdendo para o Natal. Nós tivemos um Dia das Mães fraco, porque todos os presentes, todos os produtos de presente linkados à própria mãe, ligados à própria homenagem às mães, estavam com as lojas fechadas. Então, isso foi doloroso, isso foi realmente um momento em que nós convivemos com muita tristeza. E agora nós temos que retomar isso com muita responsabilidade. A FEComércio distribuiu um protocolo de procedimentos protetivos, que todos os comerciantes foram explicados, orientados a ter um processo seletivo no atendimento, a ter todos os cuidados no acesso aos clientes, aos seus estabelecimentos, como o uso de máscara, álcool gel à disposição, uma pia com água e sabão abundante para a desinfecção, as lojas desinfectadas pelo menos 2 vezes por dia, o distanciamento que tinha que ser guardado em 1,5 metro de distanciamento, evitar aglomerações, dar preferência ao drive-thru, ao delivery. E isso tudo está sendo exercitado de forma bem cautelosa para que nós, pelas orientações e pelos apelos do governador do estado, não voltemos nas estatísticas a ponto de atrapalhar, de prejudicar esse calendário.
Ok, então, para encerrar, o senhor está otimista com essa... Infelizmente, nós perdemos o contato, estávamos conversando com o presidente em exercício do Sistema da Federação do Comércio do Amazonas, Anderson Frota. E uma informação que acaba de ser anunciado, Bolsonaro demite Alfredo Menezes da Suframa. O superintendente da Suframa, Coronel Alfredo Menezes, acaba de ser informado da sua demissão da Suframa pelo presidente Jair Bolsonaro. A demissão de Menezes foi uma exigência de parlamentares do Centrão, que em troca passa a apoiar incondicionalmente o governo. A bancada do Amazonas festejou a demissão. O substituto de Menezes ainda não foi definido, mas o cargo deve ser ocupado por um general de reserva que está em Manaus há mais de 10 anos. Menezes tem uma relação próxima de amizade com Bolsonaro, mas não resistiu à pressão dos parlamentares do Centrão. Agora, 6h20, nós retomamos o contato? Retomamos o contato com o Anderson Frota. Então, suas considerações finais. Estamos conversando com o presidente em exercício do Sistema da Federação do Comércio do Amazonas, Anderson Frota. Está otimista com esta volta para encerrar? Olha, Karine, muito otimista. Nós queremos dizer que essa retomada é uma necessidade, porque quando a gente foca na retomada da reabertura do comércio, da retomada da economia, nós queremos dizer que o comércio é quem arrecada o maior volume de tributos para o governo. O comércio é quem emprega o maior volume de pessoas no estado do Amazonas e o comércio é quem serve a comunidade. Então, esse tripé demonstra muito bem a importância. Eu quero aproveitar para agradecer a oportunidade de falar nos 18 horas, agradecer a atenção dos ouvintes dessa prestigiosa emissora, e nós estamos aqui à disposição para qualquer pergunta e qualquer novidade que a gente possa, porventura, informar. Nós que agradecemos. Muito obrigada pela participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o presidente em exercício do Sistema da Federação do Comércio do Amazonas, Anderson Frota. Agora 6h22, Carlão. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Carmelhão, vamos chamando a primeira da playlist de hoje em 100,7. Nós vamos aí com o aclamado DJ e produtor americano que é o Marshmello, né? Que surpreendeu aí os fãs no começo do mês de maio, lançando em todas as plataformas digitais o single Be Kind. Boa. Então vamos abrir o 18 horas de hoje, desta segunda-feira, com Be Kind. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, são 6h25 em Manaus. Mais uma vez aí, boa noite para você. Obrigado pela sua companhia. Até às 7 da noite estamos juntos com 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Marshmello House, você conferiu Be Kind. Foi a primeira da playlist aqui do 18 horas. 18 horas. Bom, hoje, Cariminão, choveu toda a manhã, né? Chuva direta, inclusive deve estar chovendo ainda. Hoje foi chuva. Vamos saber se vai continuar chovendo, né? Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, hoje é o dia mais fresquinho do que ontem. Deve chover sim durante a noite e a madrugada. A temperatura mínima pode chegar a 22 graus e a máxima não deve passar dos 27 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 93%. Ok, são 6h26 em Manaus. Agora nós vamos até Brasília, né? Hoje é segunda-feira, nós temos o comentário da nossa colunista Nafice Bacri Valoz. Meus amigos e os ouvintes da Rádio Mix FM, o meu boa noite. E tem início nesta semana a chamada flexibilização da economia, que acontece no momento em que o Amazonas contabiliza mais de 41 mil casos de coronavírus e o triste registro de 2.052 óbitos. E é neste cenário que o decreto do governador Lima autoriza a retomada de atividades econômicas para esta segunda-feira. E 2 shopping centers já anunciaram o atendimento presencial. Mas a Fundação de Vigilância em Saúde veio divulgar uma queda de 50% na quantidade de hospitalizações. Mas, na verdade, essas informações não nos trazem conforto, porque tememos que esta flexibilização venha ocasionar um aumento de contaminação pelo coronavírus e porque sabemos que ainda não existe uma vacina que nos imunize. E sem falar que as autoridades sanitárias vêm informando sobre a possibilidade de uma segunda onda, que poderá ser mais grave ainda. Mas agora, nós estamos por nossa
nossa conta. E por tudo que a sociedade amazonense já vivenciou, certamente irá colocar em prática a sua responsabilidade social, se protegendo e protegendo o outro. Mas, meus amigos, eu também vou tecer um breve comentário a respeito do cenário político e institucional que vocês vêm acompanhando e que nos preocupa igualmente. É que neste cenário foi objeto de uma nota conjunta, tornada pública neste domingo pela Associação de Juízes, Procuradores e Promotores. E essas entidades se uniram para externar a preocupação com a situação política do país. E em nota pedem equilíbrio e sensatez e afirmam que diante das crises social, sanitária, política e econômica que avançam no país, é necessário fortalecer elos indispensáveis à sustentação do Estado democrático de direito. Eu sou Nafici Bacri Valois e desejo aos amigos do 18 horas uma boa noite e até quarta-feira. 18 horas. Muito bem, agora 6 horas e 28 minutos em Manaus, e o desembargador João Mauro Bessa, do Tribunal de Justiça do Amazonas, negou o pedido de suspensão da CPI da pandemia. O pedido de liminar foi impetrado pela deputada estadual Alessandra Campelo, da base governista, contra o processo de escolha dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, dos membros da CPI da pandemia da Assembleia Legislativa do Estado. Então, Cid, com a decisão, os trabalhos da CPI continuam para investigar os gastos da saúde do Estado durante a pandemia do novo coronavírus, além de denúncias de corrupção na Secretaria de Estado do Amazonas. Vamos conferir essa história toda com o repórter Azaf Augusto. O desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, João Mauro Bessa, extinguiu o segundo mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pela deputada Alessandra Campelo contra o processo de escolha dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da pandemia, na Assembleia Legislativa do Amazonas. De acordo com o desembargador, a documentação nos autos demonstra que Josué Neto cumpriu a determinação judicial e refez o processo de escolha dos membros da CPI dentro da lei. Na primeira quinzena de maio, João Mauro Bessa suspendeu a designação dos membros, a instalação e a nomeação do presidente da CPI da pandemia. A Assembleia promoveu outro processo de escolha que também foi atacado pela deputada, que acionou novamente a Justiça, acusando um suposto descumprimento da decisão liminar que determinou a proporcionalidade na formação dos blocos partidários, que indicaram a nova composição da CPI. E na reunião de hoje, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito aprovaram uma pauta com 6 requerimentos, solicitando contratos e explicações dos órgãos de saúde do Estado. Os parlamentares também aprovaram uma visita de inspeção que acontece nesta quarta-feira, às 15 horas, na Suzan, onde os deputados vão averiguar, com a presença da secretária Simone Papais, os contratos referentes ao Hospital Newton Lins. A CPI da pandemia também aprovou a convocação de um delegado civil de Roraima para atuar na comissão. Segundo o deputado Péricles, o delegado Antônio Denário é especializado em crimes contra a administração pública e pertence a uma delegacia de combate à corrupção, que, segundo ele, não existe no Amazonas. Na última reunião, a CPI aprovou a convocação do ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, mas até o momento não definiu a data, como explica o presidente da comissão, o deputado Péricles. Ainda não convocamos nenhuma pessoa para ser ouvida na CPI porque precisamos analisar a parte documental, elementos que provam que houve qualquer tipo de irregularidade para serem questionadas essas irregularidades por qualquer servidor ou secretário, ex-secretário, tanto da atual como de gestões anteriores. Azaf Augusto para 18 horas. Bom, o que todos esperam agora é que a CPI realmente cumpra o seu papel de forma independente e investigue a fundo cada denúncia de corrupção. Apresente para a sociedade um relatório correto e, se houver, apontando aí as irregularidades. Esperamos que os responsáveis sejam punidos e paguem pelos seus crimes. Pois é, Cid, porque o que não dá, para os deputados não investigarem como estavam querendo os deputados governistas. Isso o povo não aceita mais mesmo. Tudo tem que ser transparente, tudo tem que ser às claras. É a função dos deputados fiscalizar os atos do executivo e isso eles não podem abrir mão de forma alguma. E a grande questão, Karine, é saber por quê, Por quê? Os deputados governistas querem tanto evitar essas investigações aí na saúde. Há informações, de que tem deputados se beneficiando diretamente de contratos na área da saúde. E isso, é claro, precisa ser bem esclarecido. E a CPI pode ser essa oportunidade,
coisa certa, Carlão, a gente não pode esquecer que tudo muitas vezes acaba em pizza e dessa vez não pode ser assim. Como foi o caso da CPI dos combustíveis, por exemplo, que teve ampla divulgação e os preços dos combustíveis continuam até hoje cartelizados. 18 horas. Foi mesmo com todo o impacto aí da pandemia nas atividades econômicas, o governo do Amazonas arrecadou 6,1% a mais nos 5 primeiros meses deste ano, em comparação com o igual período do ano passado. Exatamente, Cid. Isso significa que o Estado arrecadou de janeiro a maio deste ano 451 milhões de reais a mais que no mesmo período do ano passado, mesmo com parte do comércio fechado e várias indústrias sem atividades. Os números são do Portal da Transparência do Estado no site da Secretaria de Fazenda. E o resultado só não foi melhor ainda por conta do resultado de maio, que teve uma queda de 114,8 milhões de reais em relação a maio de 2019. A receita líquida do governo do Amazonas nesses 5 primeiros meses de 2020 foi de 7,8 bilhões de reais. No mesmo período do ano passado, a receita foi de 7,3 bilhões de reais. Esses números mostram, né, que o governo bateu recorde nesses 5 meses. Nunca na história do Amazonas um governador arrecadou tanto, nada menos aí que 7 bilhões e 800 milhões de reais que entraram nos cofres do Estado sem que o contribuinte tenha tido a contrapartida. Pois é. E exatamente isso, né, Cid? O que nós temos aqui, qual o cenário que a gente vê, que todos que moramos aqui vemos? É a pior crise do sistema da saúde da história também. Os investimentos não chegaram na saúde, nem na educação e muito menos na segurança. O Amazonas regrediu na qualidade de vida e nos serviços prestados pelo Estado, apesar desse recorde na arrecadação. E a pergunta que todos fazem é: para onde é que foi tanto dinheiro? Karen, boa pergunta essa, né? Olha só, os órgãos de controle já começaram a identificar uma série de irregularidades na gestão estadual. Não é à toa que hoje temos uma CPI apurando denúncias de corrupção na saúde e mais de 8 pedidos de impeachment contra o governador Wilson Lima. Uma hora dessas aí, tudo vem a público e vamos saber para onde foi, né? Tantos bilhões arrecadados pelo governo do estado. Bom, e vem mais dinheiro aí para o estado do Amazonas. O Programa de Auxílio Financeiro para os estados e municípios vai injetar R$1 bilhão em recursos do governo federal em 4 meses como compensação de perdas de receita. Esse governo pode reclamar de tudo, mas tudo mesmo, menos que faltou dinheiro para realizar algum projeto. 18 horas. Bom, e hoje pela manhã o governador Wilson Lima esteve reunido com seu time de secretários para traçar metas para o segundo semestre. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes. O governador Wilson Lima esteve reunido com os titulares das secretarias estratégicas para alinhar o planejamento do Estado para o segundo semestre, que mesmo com uma queda de 114,8 milhões em maio no comparado com o ano passado, a receita aqui do Estado do Amazonas nos 5 primeiros meses deste ano foi de 451,7 milhões de reais, maior que no ano passado, mesmo em meio à pandemia de Covid-19. Os números são do Portal da Transparência. Durante a reunião, o governador falou sobre as mudanças nas estratégias econômicas aqui do estado. Que é o problema econômico, e desse daí a gente não pode fugir. E não tem outro jeito. A gente vai ter que fazer a virada. Agora é o ponto da virada. É o ponto da gente fazer os reajustes. É o ponto da gente mudar a nossa estratégia. A estratégia tem que ser mudada porque a situação não é a mesma de quando a gente começou o ano. Na reunião, o governador determinou que técnicos do governo elaborem nos próximos 30 dias um planejamento para a readequação de projetos e estruturas. A proposta é para o período pós-pandemia. A partir de hoje, nós estamos fazendo uma reformulação do Estado. Vamos ter que cortar estruturas, vamos ter que reavaliar o planejamento de todas as secretarias, vamos
vamos ter que reavaliar todo o orçamento. Nesse momento é a hora de pensar no coletivo. E aí vai debater novas ideias, vai ajustar projetos em cursos, identificar oportunidades, vai propor programas, dar novos formatos. A gente tem que se focar agora no que é vital, no que é essencial. Em consequência da sanção ao projeto de lei complementar que estabelece um programa de auxílio financeiro aos entes federativos durante a pandemia do novo coronavírus, o Amazonas vai receber 1 bilhão em recursos do governo federal em 4 meses como compensação de perdas de verbas da Receita. Ao todo, o Amazonas receberá um valor fixo de 626 milhões para uso livre. Outro montante de recursos estimado em 400 milhões será vinculado às ações de combate à Covid-19 nas áreas de saúde e assistência social. Mas o valor dessas parcelas será definido de acordo com os dados da evolução da doença aqui no estado. Além disso, segundo o secretário da Cefaz, Alex De Giglio, o governo estadual busca um empréstimo de 1,1 bilhão de reais com o Banco Mundial. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. O Ministério Público Federal entrou na justiça contra 2.262 pessoas e empresas por desmatamento ilegal na Amazônia. Isso só no mês de maio. O órgão pede cerca de 3 milhões e 500 milhões de reais em indenizações. As ações envolveram trabalhos de 25 procuradores da República dos estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. Os focos de desmatamentos foram registrados no período de agosto de 2017 a dezembro de 2019. O estado do Pará foi o campeão, com 373 registros. O corte raso da vegetação nativa do estado atingiu 87,9 mil hectares. Já aqui no Amazonas, foram mapeados aí o correspondente a cerca de 81 mil hectares. 18 horas. Bem, são 6 horas e 39 minutos em Manaus. Carimilhão, vamos seguindo aí com a segunda da playlist de hoje. E a entrevista aí recente, a revista americana adolescente Day14 UCNCO falou aí, né? Falaram sobre o novo single que é o Running Boo, que tem participação da cantora dominicana que é a Natasha. Pois é, quando perguntado se a música foi inspirada em alguém especial, a resposta foi inesperada. Segundo o grupo, a faixa é sobre e para os fãs dele, ou seja, para os fãs. Todo o trabalho, todo o amor dedicado aos fãs. Então vamos, exato, seguir para a segunda da playlist de hoje com Honey Boo. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, 6 horas e 43 minutinhos em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Você que está aí no melhor Mix do Brasil, ouvindo o programa 18 horas. Vamos juntos com você até 7 da noite com uma informação, hein? Nós ouvimos aí CNCO e Natasha, a música Running Boo, aqui em 100,7. Mix. Bom, vamos agora saber aí a previsão do tempo, mas para amanhã, terça-feira, dia 2 de junho de 2020, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, amanhã deve ter sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 91%. Mix. Olha, professores exigem do governo do estado medidas de proteção para a categoria e para os alunos nessa volta às aulas. As aulas devem voltar aí na rede estadual no dia 6 de julho e os educadores estão preocupados com a volta às aulas residenciais, ou melhor, presenciais. Os detalhes agora com Odinei Araújo. O retorno das aulas na rede pública de ensino do estado está marcado para o dia 6 de julho. Em carta aberta aos educadores e à sociedade em geral, o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus exige providências necessárias que devem ser adotadas tanto pelo governo do estado quanto pela Prefeitura de Manaus antes do retorno das aulas presenciais. No documento, a entidade explica que os professores têm contato em sala de aula, em média com 40 a 50 alunos, o que soma aproximadamente de 200
200 a 250 alunos por turno de trabalho. Os educadores, conforme o representante da Asprom, professor Lambert Melo, são contrários ao retorno das aulas presenciais enquanto a pandemia do coronavírus não for controlada no estado. Nós encaramos isso como uma grave ameaça, porque o que nós estamos vendo nesse momento no estado do Amazonas e na cidade de Manaus é um crescimento ainda absurdo, um crescimento ainda avassalador dos casos de contaminação pela Covid-19. O Sintean, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação no estado do Amazonas, também está com receio do retorno às aulas. O professor Kleber Ferreira diz que o governo precisa garantir a segurança dos educadores. O governo do estado precisa garantir para os professores os EPIs, e a nossa maior preocupação é com a vida, tanto dos alunos quanto da nossa categoria. Então, nós vamos acompanhar o mês de junho, né? O comércio está abrindo, algumas pessoas estão abrindo e nós vamos continuar acompanhando essas medidas que estão sendo tomadas. Em carta aberta também à Prefeitura de Manaus, a Asprom Sindical pede que mudanças sejam feitas caso as escolas voltem em meio à pandemia. Uma dessas sugestões é a reorganização do horário da merenda escolar para manter o distanciamento social, aferição da temperatura na entrada das escolas, suspensão de reunião de pais e mestres e de qualquer tipo de evento que gere aglomeração. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. E o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Josué Neto, decidiu manter suspensas as atividades presenciais, seguindo as orientações das autoridades sanitárias. A decisão da Assembleia indica que a manutenção do home office não vai representar prejuízo para as atividades do Poder Legislativo. Os deputados vão continuar a participar de sessões virtuais, transmitidas pela internet e redes sociais da Assembleia. Nos últimos dias, um grupo de deputados governistas defendia a volta às sessões presenciais no plenário, o que foi alvo de protesto por deputados que estão no grupo de risco pela idade, como o deputado Serafim Corrêa, do PSD. O presidente da Casa, Josué Neto, chegou a anunciar que o Poder Legislativo faria sessões híbridas, ou seja, com deputados presentes fisicamente e deputados com participação virtual, segundo o modelo adotado do Congresso Nacional. Mas depois aí de ouvir especialistas, Josué Neto disse que não há segurança a respeito do controle da pandemia no Amazonas e por isso, a Assembleia Legislativa do Estado vai manter as sessões virtuais por tempo ainda indeterminado. Bom, e além da Assembleia, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Estado e a Prefeitura de Manaus vão manter os trabalhos em home office por mais 15 dias, até que a curva de contaminação entre numa escala de declínio, de queda. Mix. Mas depois de muita polêmica, o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, desistiu de contratar o escritório André Ramos Tavares, de São Paulo, para consultoria jurídica, para acompanhar o processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida Filho. Vamos aos detalhes com Azaf Augusto. Depois de receber críticas, a Assembleia Legislativa do Amazonas decidiu cancelar o contrato sem licitação com o escritório André Ramos Tavares, consultoria jurídica, que daria consultoria no processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida, aberto no dia 7 deste mês. O contrato de R$65 mil mensais por 3 meses foi publicado no Diário Oficial da Alean da última quinta-feira, dia 28. O cancelamento foi publicado no dia 29. Questionada se o processo de impeachment retornaria ou se o cancelamento dessa contratação influenciaria no processo, a Assembleia não enviou resposta. Mas na semana passada, ao comentar o contrato, a Assembleia informou que a medida buscava atender de maneira assertiva às necessidades que se apresentarem no decorrer do processo. Na semana passada, o Tribunal de Justiça manteve a decisão do desembargador Wellington Araújo, que suspendeu os efeitos de dispositivos do regimento interno da Alean, que definem crime de responsabilidade e estabelecem normas de processo e julgamento. Azaf Augusto para o 18 horas. 18 horas.
Olha, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu nesta segunda-feira 2 bilhões de reais de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também conhecido como Fundo Eleitoral, para serem distribuídos entre os partidos. Os recursos do fundo devem ser empregados pelos partidos no financiamento de suas campanhas nas eleições municipais deste ano. E, no mínimo, 30% desses recursos devem ser destinados às candidaturas femininas. O fundo é constituído por valores do orçamento da União em ano eleitoral. E a partir de agora, o Tribunal Superior Eleitoral tem 15 dias para divulgar o valor que cada legenda vai ter direito. O órgão já começou a fazer os cálculos para saber quanto cada sigla vai receber. É muito dinheiro, né, para uma eleição. Tudo poderia ser bem mais simples e mais barato, e parte desse recurso ser investido na saúde. Mas o Brasil é o país das prioridades invertidas, infelizmente. 18 horas. Bom, e ainda falando sobre eleições, né? Existem várias propostas de adiamento das eleições de 4 de outubro em tramitação no Congresso Nacional. A que mais tem adesão é a que transfere a eleição para o dia 6 de dezembro e mantém a posse dos novos prefeitos e vereadores para o dia 1º de janeiro de 2021. Há também uma proposta que transfere a eleição de outubro para novembro e a votação aconteceria em 2 dias para evitar a aglomeração. Mas o que está praticamente certo é que a eleição vai acontecer mesmo este ano e que a posse será mantida para o dia 1º de janeiro de 2021. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 51 minutos em Manaus. Vamos fechar a playlist de hoje aqui no 18 horas com a terceira, hein? O que começou sem pretensão nenhuma em 2016 com um remix aí de Oração, música da banda mais bonita da cidade, se tornou gigante, cresceu, né? E os irmãos Pedrão e o Lig, né? Tem a real dimensão de que 4 anos fizeram na vida deles. É bacana, Exatamente. Né? O Pedrão e o Luke, né? Exatamente. E a música, essa versão remix, está bombando nas pistas aí do mundo, né? Dos melhores do mundo. Vamos então conferir esse remix daquela música antiga, super gostosa, Oração. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6h55 e fechando a playlist de hoje, Cat Dillon's Oração Remix aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, agora vamos conferir os números atualizados da Covid-19 no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. O Amazonas registrou 396 casos novos de Covid-19 nesta segunda-feira, totalizando 41.774 casos confirmados no estado do Amazonas. Foram confirmados por exames laboratoriais mais 19 mortes pela doença, todos ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2.071 o total de mortes aqui no estado do Amazonas. Na capital, de acordo com dados divulgados pela Prefeitura de Manaus deste domingo, foram registrados 45 sepultamentos, 9 mortes domiciliares e uma cremação. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 477 pacientes internados, sendo 294 em leitos clínicos e 183 em UTIs. Há ainda outros 448 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 309 estão em leitos clínicos e 139 estão em UTIs. Dos 41.774 casos confirmados no Amazonas, 18.367 são em Manaus e 23.085 no interior do estado. Esses são os números atualizados desta segunda-feira, segundo informações da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Agora, o Brasil começou a semana passando a França com o número de mortes. No total, o Brasil tem 29.777 mortes provocadas pela Covid-19. Já são 525.307 casos confirmados da doença. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ainda não atingiu o pior momento da pandemia. Michael Ryan, chefe de operações de emergências da Organização Mundial de Saúde, alertou que não há ainda como prever quando a América do Sul vai
atingir o pico de transmissão do coronavírus. A agência deixou claro que o mundo precisa mostrar solidariedade à região e confirmou os dados revelados mais cedo, pelo site UOL. Bom, dos 10 países que reportaram mais casos nesse período, 5 estavam na América Latina. Estavam nas Américas. Então, dos 10 países que reportaram maior número de casos nesse período, 5 estavam nas Américas: Brasil, Estados Unidos, Peru, Chile e México. Agora, 6 horas e 58 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Manaus iniciou hoje a retomada das atividades econômicas programadas pelo governo do estado. As primeiras impressões de quem esteve nas ruas foi de que as notícias sobre o comportamento geral não são nada promissoras. Muita gente aglomerada, muita gente com máscaras protetora, mas também muita gente sem máscaras. Fiscalização contra aglomerações quase nenhuma. É bom destacar que a maioria dos comerciantes se comprometeu com a saúde pública e cumpriu as normas básicas. O resultado de toda essa movimentação, as autoridades só terão na próxima semana. É o tempo para que os sintomas da Covid-19 se manifestem e os doentes recorram ao sistema hospitalar. Com os novos números, as autoridades poderão avaliar se mantém o programa de retomada das atividades econômicas. Todos esperamos que não ocorra novos picos de casos graves e de mortes de superlotação dos hospitais. Mas é importante dizer que a retomada parcial do comércio não significa em absoluto que a pandemia já passou. Só para lembrar, a Organização Mundial de Saúde alertou hoje que o pior da pandemia no Brasil ainda não chegou. Então, é sempre bom dizer que cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. 18 horas. Calimelhão agora fechando, né, Tem uma última informação. Saideira. Exatamente. O atual superintendente do órgão, Coronel Alfredo Menezes, vai ser substituído pelo general Algacir Poncin, comandante da 4ª Região Militar. Ele deve assumir no lugar de Alfredo Menezes, que foi exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro. 6h59, Karime nos despedindo e mandando um alô mais uma vez para os aniversariantes. Exato, um beijo no coração para vocês, queridos. Nathalie Moraes e Paulo Castro. Valeu, continue bem, continue aí. Sidão, tudo bem? Boa noite. Todos. Aí o Sidão. Claro. Abraço para todos. Boa noite para você em 100,7. Continue aí, daqui a pouquinho tem um Mix Tudo e a gente volta com você amanhã a partir das 6 da tarde com mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.